A paz, Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Não Mais Eu, o canal onde a gente busca não sermos nós, mas sim a essência de Cristo, sempre, sempre, sempre habitando em nós. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Paula e eu sou discípula de Cristo nessa terra, igualzinho a você. Você tá esperando o quê pra despertar o seu chamado e falar desse Cristo maravilhoso, meu irmão? Bom, gente, se vocês já viram aí no título, hoje a gente vai falar sobre na espera de um sinal, né? E que sinal é esse? A referência bíblica de hoje está lá em Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, que vai falar: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. O que aconteceu comigo? Teve uma época que eu entrei muito em crise. Na verdade, essa época foi ontem. Eu tava em crise porque eu li essa palavra aqui e, tipo assim, eu fiquei, gente, eu nunca expulsei um demônio na minha vida. Eu nunca falei em línguas. Eu nunca. Mas o que? Orei pra alguém, a pessoa ficou curada na hora. Eu comecei a entrar em delírio. Eu falei, meu Deus, será que Deus tá comigo? Será se, meu Deus, Deus tá comigo? Eu nunca realizei nenhum desses sinais. E tá falando, esses sinais acompanharão os que crerem, mas eu creio no Senhor, será que eu não creio no Senhor? Eu comecei a ficar com essas dúvidas, mas na verdade não era eu, né? Eram dardos inflamados que o diabo lança na nossa mente e às vezes a gente deixa brotar e começa a ficar pensando nesse monte de coisa. Gente, olha que absurdo. Eu comecei a pensar se eu cria realmente em Deus. Tipo, se esses sinais não estavam acontecendo, sabe? O que isso queria dizer? Mas o que acontece? Esses sinais vão sim acompanhar as pessoas que crerem, mas há um tempo, há um processo. Eu chamei minha mãe e falei, mãe, preciso de jornalista. Na verdade, eu preciso da senhora, deixa eu contar aqui. Falei pra ela o que estava acontecendo, ela falou, Ana Paula, você tem 17 anos, oportunidade pra expulsar demônio é o que não vai faltar, minha filha. Eu fiquei, meu Deus, né? Depois parei essa neura, gente, eu cheguei a chorar. Foi absurdo. Aí, depois que ela me explicou, né, que às vezes o inimigo lança, né, essas sementes, mas que Deus estava assim comigo e esses sinais uma hora iriam acontecer. Daí eu entendi que, tipo, meu Deus, sabe? É ruim a gente ficar pensando nessas coisas. Eu li a Bíblia e ela serviu de acusação contra mim. Eu tava usando aquelas palavras, deixando o diabo usar essas palavras tão lindas como acusação, e não pode, gente, tem que ter um senso de que se alguma coisa tá errada e você tá vendo que aquilo não provém de Deus, você tem que ter uma maturidade espiritual para enxergar aquilo e lutar contra. Então, eu fiquei nessa neura, mas depois passou, porque eu entendi que vai ter um tempo, né? Uma hora esses sinais vão se manifestar, mas tem todo um processo de Deus. Eu, com 17 anos, não tava preparada para expulsar um demônio, entendeu? Sei que Deus nos dá autoridade, mas Deus tem que preparar a gente também. Orar por pessoas e elas forem curadas. Também é um processo, Deus vai te preparar para dar aquele dom, se aquele dom for útil, né? Pra Deus, não útil pra você, pra Deus. E todos esses dons aqui que tá falando, falarão em línguas. A gente fala em línguas de anjos, né? As pessoas que falam línguas. Essas línguas provêm do Senhor, então é pra manifestação da glória dele. Se é pra manifestação da glória dele, vai vir sobre nós. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre os dons do Espírito, né? Os frutos também do Espírito, ele fala que a cada um Deus vai dar para que for útil a Deus. Então, assim, Deus vai te dar um dom pro que for útil para ele, né? Se for útil para Deus, que você tem um dom de cura, você vai ter o dom de cura e você vai orar para as pessoas, elas vão ser curadas. Esse sinal vai acompanhar você. Agora, se não for útil para Deus, não vai acontecer. Mas o que acontece? Todos esses sinais são úteis para o Senhor, porque quando alguém fala em línguas, é manifestação da glória do Senhor para aqueles que não creem, né? É a manifestação e a razão de eles olhar e falar, meu Deus, esse Deus realmente existe. Então, se é para manifestação da glória do Senhor, vai acontecer. E aqui o Jesus fala, esses sinais acompanharão aqueles que crerem. E se a gente crê e tem essa fé, esses sinais vão acompanhar a gente. Só que tem o processo de Deus para preparar a gente, para poder administrarmos esses sinais, para não deixar
subir o orgulho na nossa cabeça e a gente achar que é nós que fazemos aquelas coisas, aquelas maravilhas, porque não é Deus que faz por meio da gente. Então Deus, ele tem que nos preparar primeiro para depois entregar essa responsabilidade na nossa vida, amém? E eu destaquei alguns pontos aqui. O primeiro tá lá em Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 3 vai falar: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, há um tempo, você tem que esperar esse tempo, ele é determinado por Deus, e quando nós esperamos esse tempo, nós quando adquirimos a bênção, estaremos preparadas para ela. Então tem o tempo do processo do Senhor na sua vida, que vai te preparar para receber os sinais que ele vai manifestar através de você. Amém? Há um tempo determinado. Vai acontecer, mas tem que ter um preparo. Você não chega e fala: pô, criança, resolva essa prova de matemática da faculdade. Você não faz isso, porque tem todo um tempo que ela passa pelo fundamental, ela passa pelo médio, daí ela tá apta para resolver aquilo. Então, tem o processo de Deus também. E na hora certa, quando Deus tiver te preparado, me preparado, esses sinais vão se manifestar através de nós para que a glória dele seja passada às pessoas. Então vai acontecer. E enquanto não acontece, enquanto a gente está na espera do sinal, quer dizer que Deus ainda não está com a gente, né? Não, pelo contrário, Deus, ele tá ali, ele tá te preparando, ele tá te moldando, ele tá preparando o seu coração, ele tá te dando situações em que você vai saber usar aquele sinal, amém? Uma história de exemplo, né, pra exemplificar aqui, é a história de Davi, porque Davi, ele foi ungido rei, mas ele não foi pro trono. Teve um tempo extraordinariamente grande, eu não me lembro se foram 20 ou 30 anos, até ele estar de fato no trono lá de Israel. E enquanto ele estava nesse tempo que ele estava esperando, ele começou a juntar guerreiros com ele, ele começou a aprender estratégias de guerra. Davi, ele foi um rei de guerra, né? E Deus, ele precisava que aquele menino que cuidava das ovelhas do pai dele chegasse a ser aquele rei que guerreasse, juntasse os tesouros para construir o templo do Senhor. Então, precisava de um processo. Deus não podia tirar o menino dali e já levá-lo para o trono. Ele precisava ser moldado, ele precisava adquirir firmeza, dureza, ele precisava adquirir estratégia, coragem, sabedoria. Então Deus fez ele passar por todo esse processo para que quando ele chegasse lá, ele soubesse administrar. Spoiler, ele soube. Então, assim, tem um processo. E Deus, ele sempre esteve com Davi na caminhada. Deus nunca desampara os seus. Amém, gente? Então, se ainda não aconteceu um sinal que você quer muito que se manifeste na sua vida, busca por ele, ora. Pede pra Deus para que ele te capacite, te prepare para você receber aquele sinal e você poder manifestar a glória dele através da sua vida. Amém? E foi isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, segue a gente no Instagram, curte esse vídeo, manda pra quem você conhece que tá precisando ouvir essa palavra.